com 1, 2. Glória a Deus. No 32. 2. Jacó passa o vale de Jaboque e luta com o anjo. Lemos guiados pelo Espírito Santo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o vale de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Lemos até aqui. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor nos manda nesta noite, irmãos. Esse acontecimento se deu quando Jacó se preparava para se apresentar diante de Esaú, seu irmão. Aleluia. Bendito seja Deus.
Quando, irmãos, Jacó nasceu também Esaú, ambos eram gêmeos, e está escrito a palavra de Deus que primeiro nasce Esaú, era um homem ruivo, e depois nasce Jacó, e quando Jacó nasce, percebe que Jacó estava segurando o calcanhar de Esaú, irmãos, e nós sabemos que pela lei de Deus dada a Moisés, ao primogênito era dado bênção dobrada daquela que o seu pai possuía. Então o primogênito ele tinha mais direitos, ele tinha uma melhor condição, porque era o primeiro. Mas está escrito, irmão, que um dia, aleluia, porque Esaú era um homem, irmãos, dado à caça, um homem que gostava de viver pela selva caçando, e Jacó não. Jacó era um moço mais caseiro, sempre estava ao lado de sua mãe. E está escrito que um dia Jacó havia feito um guisado muito belo aos olhos. Esaú vinha do campo, provavelmente não tinha pegado nada, não tinha apanhado nada. E quando, glória ao nome do Senhor, Esaú se depara com Jacó e vê aquele guisado que Jacó tinha preparado, aleluia. Esaú, irmãos, pelo apetite, pela fome, ele fez um trato com Jacó. Falou: Jacó, me dá esse guisado, e em troca dele eu te darei a minha primogenitura. Olha, irmãos, ele havia de negociar aquilo que havia de mais precioso sobre a sua cabeça, porque a primogenitura era uma benção marcada pelo próprio Deus, e aquele que a possuía, irmãos, ele tinha não só a atenção de seu pai, como bênçãos direcionadas das mãos do próprio Deus, que marcaria a trajetória daquele que assim o sucedia. E por uma fome, por um apetite desordenado, por uma condição frágil humana, ele trocou aquilo que ele tinha de mais precioso. E nos dias que vivemos não é muito diferente. Muitos estão trocando a graça de Deus por coisas banais desta vida, estão entregando a preciosidade da graça e do Evangelho por coisas tão pequenas deste mundo, estão abandonando o conserto que recebeu, a dádiva da salvação, que sem merecimento foi conquistada pelo preço de sangue, através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque deixando a sua glória, deixando a sua habitação natural, porque está escrito que Cristo estava com Deus desde o princípio da criação, e toda a obra criadora foi realizada pela voz do Verbo, e por Cristo como a sua principal companhia. Mas para nos encontrar nas trincheiras da vida, no caminho da perdição, na escuridão deste mundo, está escrito que Ele deixa a sua glória, desce nesta terra e assume uma natureza humana. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, e Jacó, bendito seja Deus, acreditava ser portador da primogenitura que Esaú vendeu para ele, que trocou. E um dia, irmãos, Isaac já velho, próximo da sua morte, está escrito que ele fala para sua esposa: traz até mim Esaú para que eu o abençoe. Aleluia. A mãe, irmãos, de Jacó, usando de muita astúcia, ela preparou ali uma artimanha, arrumou, bendito seja Deus, um pelo de algum animal, colocou sobre Jacó e falou para ele: agora a primogenitura é tua. Aleluia. Ali, irmão, Jacó engana o seu pai Isaac. Aleluia. Rouba a benção de Esaú, ainda que Isaac por algum momento ele percebeu alguma diferença, mas ele deu a bênção para Jacó. Glória ao nome santo do Senhor. E de repente chega Esaú desesperado e diz: pai, me dê a minha bênção. E de repente Isaac falou: meu filho, aleluia, eu já abençoei Jacó. Jacó com astúcia se apresentou diante de mim, tomou